queria agradecer o convite, não tenho conflito de interesse para esta palestra. E o que o time do qual eu faço parte, que está aí, os protagonistas dessa tarde, o que nós temos em comum é isso que a doutora Elaine já introduziu, que é a inflamação. A inflamação é o processo que nos coloca todos juntos e, ao mesmo tempo, insere na evolução do organismo de um processo de defesa para um processo degenerativo. E para justamente colocar e inserir isso num contexto histórico, eu lembro que a epidemia, no começo do século XX, a epidemia da gripe espanhola, acredita-se, pelo vírus influenza, acredita-se que tenha tido um papel muito importante na seleção de um genótipo e um fenótipo com resistência à insulina, com inflamação mais intensa e um perfil mais heterogênico, e seria uma das causas pela qual as epidemias de doenças cardiovasculares promoveram a transição epidemiológica nas décadas de 30 e de 40. Nós estamos vivendo isso de novo. Então, essa história do vírus de 1918 voltou agora. E é isso que nós estamos vivenciando. Eu estudo HIV desde a década de 90, e o comportamento que a gente está observando agora com SARS-CoV-2, com influenza e com dengue também, tem um perfil bastante parecido. E eu vou dividir essa aula aqui em duas etapas. Primeiro, um resumo bem breve do caminho que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Essa é a tese da Isabela de Carlos Beck, professora da Faculdade de Medicina da Federal de Santa Catarina. A Isabela estudou um grupo de crianças que tinham HIV por transmissão vertical, de mãe para filha. E o que a Isabela mostrou é exatamente isso que a Elaine mostrou em outro tipo de doença, na doença reumatológica, que existe um processo inflamatório perene e que está jogando sementes para uma doença cardiovascular nessas crianças em torno de 7 a 10 anos de idade. De que forma? A prevalência de HDL baixo é maior, de colesterol elevado é maior, de triglicérides elevado é maior, de LDL elevado é maior e principalmente PCR elevado, indicando que essas pessoas convivem com um ambiente pró-inflamatório que de um lado está ligado à sobrevivência contra infecções oportunistas, mas com o outro lado, apertando o pé no acelerador de uma doença degenerativa vascular. Há exatamente 5 anos, no 39º Congresso da SOCESP, eu estava aqui com 2 alunos de iniciação científica que apresentaram um trabalho do nosso ambulatório de pacientes com HIV, lá no Instituto do Coração, e o que a Bruna e a Júlia mostraram foi uma análise temporal de uma corte de pacientes. Isso é o que parece um jogo de pega-varetas, mas é o que acontece com os níveis de proteína C reativa nesses pacientes, mostrando que, embora eles tenham uma carga viral zerada, esses indivíduos flutuam com oscilações muito amplas dos valores de proteína C reativa, mostrando que eles reagem como cachorros com dentes afiados para vencer os agentes oportunistas. Mas esses dentes afiados muitas vezes se voltam contra o leito vascular. O que eu fui convidado para falar aqui era sobre perspectivas de tratamento. E eu vou finalizar essa primeira parte da aula falando exatamente sobre uma coisa que a gente agregou à literatura, que é esta população que tem um risco cardiovascular elevado se beneficiaria de estatinas e de ezetimiba. O problema é que esses pacientes tomam muitas medicações, têm muita interação e, como vocês vão ver, uma pequena porcentagem consegue atingir a meta lipídica com estatina ou ezetimiba. Uma porcentagem muito grande, mais da metade, não consegue por intolerância ou por algum outro efeito adverso. E o que a gente testou nesse estudo, que é o estudo Beigerin, que foi uma iniciativa de um grupo de pesquisadores para se testar inibidor de PCSK9 nessa população.
Os resultados desse estudo mostram, em primeiro lugar, que a taxa de utilização, como vocês estão vendo aqui, de estatina de alta intensidade é 1/3, de ezetimiba é 1/4. Esses pacientes, apesar de estarem vinculados a centros universitários, inclusive o Instituto do Coração, não conseguiam tomar a medicação. Por isso, esses pacientes foram aleatorizados, randomizados, para receber evolucumab, que é o inibidor de PCSK9 produzido pelo laboratório que patrocinou, que deu suporte para esse estudo, e o que a gente observou é uma redução de mais de 50% dos níveis de LDL e colesterol, nos níveis semelhantes aos que foram observados em estudos com a população geral, e mais de 70% dos indivíduos se encontrava dentro da meta lipídica no final do estudo. Então, surgiu um novo medicamento, e esse é um estudo de segurança, basicamente, mostrando que a gente pode usar inibidor de PCSK9 com segurança nessa população. E isso é uma coisa importante para a gente no dia a dia desses pacientes que, porventura, nos procurarem em consultório. Segunda parte da aula, eu estou estudando isso desde 1994 e talvez a melhor coleção de trabalhos de revisão sobre esse tema está publicado justamente esse ano no Circulation Research, que é uma revista de alto impacto do grupo da American Heart Association, e que ele começa mostrando como é que é esse cenário, esse panorama. E não é só doença aterosclerótica cardiovascular, existem outras consequências indiretas, ou mesmo nem tão indiretas assim, dessa doença, e não é só o HIV, eu coloco nesse time SARS-CoV, eu coloco influenza, coloco dengue e diversos vírus que estão aumentando a sua presença e convivência com o ser humano. Então, do lado esquerdo, a infecção pelo HIV, que por mais que você coloque o indivíduo com uma carga viral zerada, esse indivíduo permanece com a infecção viral, ele não cura. Se ele parar de tomar a medicação, a carga viral sobe, e essa medicação tem uma série de efeitos adversos que promovem, junto com o vírus, uma verdadeira tempestade inflamatória ou uma tempestade de citocinas, e essa tempestade é responsável pela origem, desenvolvimento e rápida progressão da doença aterosclerótica, com alguns outros requintes de gravidade, que incluem trombogenicidade venosa, insuficiência adrenal mediada pelos medicamentos e pelo próprio vírus, todas situações metabólicas que esses indivíduos passam a conviver. O esquema do meio aqui, cada uma dessas bolinhas azuis são os fatores de risco clássicos para a doença aterosclerótica que os senhores conhecem. Diabetes, obesidade, hipertensão e por aí vai. Do lado esquerdo, no quadro A, são aqueles relacionados com a infecção do HIV, que inclui os dois últimos itens, infecções oportunistas e translocação intestinal, que é mais acentuada nessa população em virtude da ativação ou imunossupressão. Isso vai fornecer um perfil anatômico de doença aterosclerótica do mais variado, desde placas mais instáveis com atividade imunológica inflamatória mais intensa, até placas com menor atividade inflamatória, mas capa fibrosa mais fina. Todos situações pró-trombóticas ou pró-complicação de doença aterosclerótica. Se a gente, no quadro de cima, entender que esses atores que a própria professora Elaine já mostrou, das interleucinas, do complemento, da ativação imune e do desenvolvimento da doença aterosclerótica, se nós separarmos os três principais fenótipos ou formas de apresentação clínica da doença, aterosclerose subclínica, a doença coronariana e o infarto, nós podemos pensar em estabelecer essa investigação
diagnóstica nessa população, considerando que ela tem maior risco. Não está estabelecido quando, mas se existe uma população para a qual talvez a angiotomografia de coronária se justifique um pouco mais, de uma forma um pouco mais agressiva, é essa população. O PET, para desenvolver e identificar focos de atividade inflamatória, e até mesmo a ressonância magnética para identificar alterações de função diastólica, depósitos miocárdicos ou mesmo regiões de isquemia, e são estratégias importantes para esta população. Por que esses indivíduos, o jornal Estado de São Paulo hoje mostra um trabalho financiado pela FAPESP, de um grupo do Instituto do Coração, mostrando que nós já estamos na Covid longa com 3 anos, que esses indivíduos mantêm uma agressão ao território pulmonar por 3 anos depois da infecção. E por que não da doença aterosclerótica também? O SARS-CoV, o HIV. De que maneira? Porque, na verdade, no centro aqui do slide, existe uma atividade imúnica crônica, quando o vírus permanece em reservatórios, que podem ser, e aí a gente enxerga e entende como que os mecanismos funcionam. Qual é o grande reservatório? Gordura visceral, gordura pericárdica. É lá que esses vírus se estabelecem, ou na medula da adrenal, como um reservatório que fica o tempo todo ativando o sistema imune e acelerando o processo aterosclerótico. Esse é o modelo proposto. Se nós formos ainda para organelas, nós vamos observar, e tem vários trabalhos mostrando, disfunção mitocondrial. Toda a matriz energética celular está alterada, existe aumento de destruição de mitocôndrias, junção, coalizão de organelas e apoptose nesses pacientes induzida pelo processo inflamatório crônico. São todas áreas que estão dispostas à investigação clínica ou mesmo pesquisa básica, para que a gente entenda um pouco como esse processo funciona. E eu termino com uma atividade que cada vez mais eu me convenço que é uma das melhores estratégias para a redução do risco cardiovascular, que é o exercício aeróbico e o exercício de resistência, que nessa população diversos trabalhos, embora exista muitas interrogações, isso ainda precisa ser estudado, mas porque essa população eu consigo modular o estresse imune, modular o processo inflamatório, reduzir ou melhorar a complacência vascular através do exercício. Então, se para alguma população é importante, como a própria doutora Elaine falou, no paciente com doença reumatológica, no paciente com infecção viral crônica, com reservatório viral perene, a atividade de exercício vai melhorar a resposta imune, vai diminuir o risco cardiovascular. E isso diz respeito não somente à doença cardiovascular aterosclerótica, mas também à doença miocárdica. O depósito de mediadores inflamatórios entre as células miocárdicas vai aumentar a rigidez, diminuir a complacência miocárdica, e esses pacientes frequentemente desenvolvem sintomas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, esses pacientes com infecção viral são pacientes para os quais os sintomas de insuficiência cardíaca devem ser pesquisados, diagnosticados através dos métodos que estão aí do lado direito e, eventualmente, tratados. Essas são as conclusões que eu deixo para vocês, mas talvez o mais importante de tudo é o que está em vermelho em destaque. As alterações inflamatórias, imunes, mitocondriais, estruturais e funcionais vasculares relacionadas às infecções virais crônicas, não só o HIV, representam uma oportunidade única para compreender a fisiopatologia da aterosclerose e estabelecer novas perspectivas terapêuticas. A gente tende, em medicina e em ciência, a estudar fenômenos que acontecem mais rápido, porque quando eles acontecem mais rápido, a gente consegue olhar mais diretamente para eles, entendê-los e modificá-los. Muito obrigado.